ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus Pavrão, aceitar Jesus, conhecer e ir para o céu. Porque essa é a vontade do Senhor. E ali o Senhor já tinha visto Zaqueu. Porque o Senhor não precisa chegar perto da gente para ver onde a gente está. Ele é Deus, Ele sabe todo lugar que a gente está, o que a gente está pensando, ou o que ainda vai pensar. Esse é o nosso Deus. E ali o Senhor sabia, né? E o Senhor sabia também que o coração dele já tinha mudado de Zaqueu. Os pensamentos dele já tinham mudado. Ele não só queria ver Jesus, ele queria que Jesus entrasse na sua casa para quê? Para salvar a tua família, para salvar, para fazer mudança e para ele fazer parte da família de Cristo, porque ele não queria mais viver do jeito que ele vivia no pecado, na imundície, na lama, ali no meio dos porcos. Ele não queria mais aquela vida para ele. Ele queria a vida que o Senhor podia dar a ele, uma vida de santidade. Maravilha, porque essa é a vida que o Senhor escolheu para mim e você. Então o Senhor está vindo, Ele veio a esse mundo para nós, para todo ser humano, para mudar o nosso jeito de pensar, de agir, de ser, para aquele grande dia Ele carregar um a um, porque a vontade do Senhor, irmão, é que nenhum fique, nenhum, porque todos são filhos dele. Né? E ele, o amor dele é tão grande, irmão, por mim, por você, que muitas das vezes, quase todo sempre, nós não merecemos o amor do Senhor, mas o amor dele é muito grande por mim e por você. Então, até aquele último momento, o Senhor ainda tem fé que nós vamos com ele. Então, eu dei essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Receba aí que Deus está falando contigo nesta noite, amém? Aleluias. A diaconisa Jaqueline vai cantar para a oferta, para nós tirarmos dízimo e oferta, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o Senhor para sempre, né? Exaltado é o nosso Deus. Aleluia. Depois o Gilberto, queria ouvir o Gilberto aqui, né? Falar alguma coisa. Tá alegre? Amém, Deus te abençoe, aleluia, em nome de Jesus, aleluias, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. A igreja está aí? Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
Ô glória, vamos adorar o Senhor. Você que tem um coração aquebrantado, entregue ao seu Pai nessa noite. Te adoramos, Jesus. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz do céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz do céu pra nós. Conhecer a Deus e mais além é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. O quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Nos ajuda a mover o teu coração, Senhor, com a nossa adoração. Nos ajuda a te adorar, Espírito Santo. Nos ajuda, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias! Um quebrantado coração move o coração de Deus. Amém, irmãos? Quero chamar o Samuel aqui. Samuel vai estar orando pelo diácono Sérgio, pelos doentes. Vem cá, Samuel. Diz que a oração de uma criança vai direto, né? Oh, glória! Que responsabilidade, hein, Samuel? Samuel, Samuel. Oh, glória! Ô, Senhor, irmão, foi o Senhor que me chamou, eis-me aqui, né? Ô, glória! Vai orar pelos enfermos, amém? Glória. Só da igreja capaz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu peço que o Senhor visite todos que estão enfermos, Deus. O diácono Sérgio, que depois daquela queda teve todos esses problemas, Deus. Visite ele, cure ele, Deus. Conserte tudo que tem de ruim, Deus. Os enfermos que estão no hospital, todos que não podem vir à igreja por causa de alguma enfermidade, Deus. Eu peço que o Senhor visite todos eles, Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluias! 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 Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ouvir as irmãs, dá tempo. Vem cá, as irmãs. Né? Não está acostumado a cantar quinta-feira, não? Mas vamos ouvir as irmãs aqui. Vem aqui adorar ao Senhor.
Aleluia. Desemboque o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboque o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Oh glória! Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Oh glória! Liga, 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 liga nessa hora. Pra Jesus agora. Mas desemboque o vaso, Jesus. Cadê vocês? Enche. Enche, enche de azeite, mas desemboque o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Então liga, 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 liga nessa hora e pede. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga. Eita, glória a Deus. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Aleluia. Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim no dia de hoje, mesmo na decepção? Deus achava adorador. É muito difícil na provação do louvar. Abre a mão da própria dor e adora. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz infernos estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, não tem momento, ele se ergue agora, porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar. Deixa o seu luto, deixa o seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi. Rompeu seu luto, foi o que ele escolheu. Davi se prostrou
conquistou, rasgou o seu coração. Deus curou a tua dor através da sua adoração. Esse adorador, esse adorador, faz de fé me estremecer. Esse adorador, não tem momento nem hora, qualquer momento ele se rende agora. Porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Não importa a situação, adore, 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 adore. Não importa a situação, adore, 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 adore. Adore meu irmão. Não importa a situação, esse adorador, esse adorador, esse adorador, faz de fé me estremecer. Esse adorador, não tem momento nem hora, qualquer momento ele se rende agora. Porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus, move a mão de Deus. Aleluias! Louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Vamos orar, queremos convidar o evangelista Ricardo. Vem cá, meu querido, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia! Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui da glória, irmãos? Aleluia! Abra tua boca para adorar nesta noite, amém? Aleluia! Ó Deus amado, Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite, orando, abençoando a vida do teu filho, qual o Senhor escolheu esta noite para ser o mensageiro da tua palavra. Fica à vontade aqui nesse lugar. Usa ele de uma forma poderosa, maravilhosa. Pai, enquanto ele estiver ministrando, cuida lá do seu lar, da sua esposa, do seu filho Nicolas, da Sofia que está aqui. Pai, vai cuidando dos seus projetos, cuida dos seus sonhos, repreendendo todo o mal contra a vida do teu filho. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, querido. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão alegres com o Senhor nessa noite? Glória a Deus, Jesus é bom, né? Eu quero chamar a diaconisa Jaqueline para estar louvando um hino. Abra sua Bíblia comigo em Jonas 1. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo assim, ó. O escolhido não tem escolha. Glória a Deus. Pode ir. Aleluia.
Glória a Deus. Glória. Amém, Jesus. Pode soltar a mão. Foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado. Foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. Sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se escurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se endurecem e Jesus em silêncio. E isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade. Será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não andar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Matar a tempestade, não matar. Se eu falei, continue no seu barco. Não matar a tempestade, não matar. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não matar a tempestade, não matar. Se eu falei, continue no teu barco. Não matar a tempestade.
só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Glória a Deus. Se o Senhor falou, você vai chegar. Aleluias. Vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante a face do Senhor. Podeis assentar. A palavra de Jonas, a vocação a qual o Senhor chamou ele para profetizar, para ser profeta de Deus sobre aquele lugar. O Senhor escolheu Jonas para clamar ali sobre Nínive, porque a malícia, a maldade, a ruindade de Nínive, daquele povo, estava subindo, estava incomodando ao mestre. E Jonas tentou fugir da presença do Senhor, da face do Senhor, tentou se esconder. Por isso que eu falei, o escolhido não tem escolha. Ele tentou fugir da presença do Senhor, só que nós não temos escolha. Quando o Senhor escolhe para profetizar, você tem que profetizar. Quando o Senhor chama você para orar, você tem que orar. Quando o Senhor chama você para clamar, você tem que clamar. Quando o Senhor manda você dizer, entregar algo para alguém, você tem que entregar. O escolhido não tem escolha, irmãos. Assim foi na vida de Jonas, que tentou fugir para Tarsis. Entrou dentro de um navio, trouxe aquele do barco ao desespero, e começaram a cada um clamar ao seu Deus. E por enquanto que Jonas estava dormindo, até que o chefe do navio foi até Jonas e incomodou Jonas e perguntou: por que você está dormindo? Por que você não clama ao Deus? Você não clama ao seu Deus para que Ele venha nos livrar dessa tempestade, para que Ele venha dessa fúria do mar. E Jonas se calou. Jonas saiu, viu a grande tempestade, estava lançando uma sorte para ver quem foi, por causa de quem que a tempestade estava daquele jeito. Até que Jonas confessou, e confessou para aquelas pessoas. O medo de Jonas fez com que ele se escondesse, fugisse da presença do Senhor. Jonas, ele foi um profeta escolhido de Deus, ele conhecia a voz do Senhor, mas mesmo assim ele fugiu da missão a qual o Senhor entregou nas mãos dele.
Muitas das vezes não é falta de fé, é medo. Por quê? O povo de Nínive era cruel por causa de antigamente, porque fez a Israel. Jonas ficou com medo de profetizar clamar contra aquele povo, e o povo não aceitar e matar ele, e o povo rejeitar a ordenança que Deus entregou nas mãos de Jonas. Então ele decidiu fugir. A palavra de Jonas nos ensina que a desobediência sempre traz consequências. E também revela a misericórdia do Senhor sobre a... Glória a Deus. Jonas, ele tentou fugir, mas não teve jeito. O medo dele fez fugir da presença do Senhor, fez trazer uma confusão espiritual dentro dele mesmo. Ele tentou fugir. Muitas vezes nós tentamos fugir daquele chamado a qual o Senhor entrega nas nossas mãos, daquela obra a qual o Senhor entrega nas nossas mãos, a obra qual? De profetizar a palavra do Senhor, de profetizar a libertação, de profetizar a toda a pessoa que tem que ser liberto, que tem que ser curado, sarado, transformado pelo sangue do Cordeiro do Senhor. Muitas das vezes nós vemos as coisas erradas, mas não falamos, preferimos nos calar. Muitas das vezes Deus manda nós falar, entregar o rolo, mas nós se calamos, guardamos conosco. Não é comigo, é com o irmão, não estou nem aí, deixa Deus falar com ele. Deus falou comigo, vai falar com ele. Em vez de ele servir a Deus, ele se esconde. Em vez de ele falar, ele se cala. É assim muitas das vezes na nossa vida. E assim foi na minha vida também, irmãos. Passando numa situação a qual me deparei num cárcere, ao qual fiquei 15 dias. E o último dia que eu estive na igreja foi no domingo, culto de adoração. Eu não quero mais, quero orar, não quero... Sentei no cantinho. Aí a Vânia chegou a falar comigo. Pastora, eu falei, não quero palavra. E isso já via que era a mão do Senhor já me tocando. Até o ponto que eu parei dentro de um presídio, irmãos. E dentro desse presídio tinha 30 pessoas. Pastores, 3 pastores, 2 missionários, 2 evangelistas, diácono, professor de escola bíblica dominical, ao qual estava passando pelas mesmas situações a qual estava passando. Fugir do chamado, fugir daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos para fazer, aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele para fazer. O interessante, que eu cheguei lá, tinha uma parte da cela que era os evangélicos, a parte do meio que era os pessoal do funk, e tanto que eram as pessoas espíritas. O líder da cela, que era 5 líderes, falou assim, você é da onde? Eu falei, eu sou evangélico. Ele, vai para lá. Só que eu me calei, fiquei no meu cantinho. Tinha cultos, só que eu não participava.
No primeiro, segundo dia eu não participei do culto, só fiquei, era na frente da minha cama, fiquei. No terceiro dia, cantei, mas eu não senti a presença. E eu olhava ali, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu orava, não conseguia dormir pela madrugada. E esse presbítero ficou: esse irmão tem alguma coisa comigo, não quer falar comigo, não dá a paz do Senhor. Eu fiquei orando e olhava para ele, orando e olhava para ele. Até que num ponto eu comecei, lá a Bíblia era ouro, né? Só tinha uma Bíblia para todo mundo. Aí eu consegui pegar a Bíblia, comecei a ler. Comecei a ler em Provérbios 8. Qual que fala que aqueles que me buscam pela madrugada, aqueles que me amam, buscam pela madrugada. Eu comecei a meditar naquela passagem. Aí eu fui ver eles buscando o Senhor pela madrugada. Às 3 horas da manhã eles se levantavam para orar. Aí eu vi, eu falei, vou entrar nesse rolo aí. Comecei a orar pela madrugada, mas orava por mim, para sair daquela prisão, para sair sobre aquele lugar, porque eu não queria estar ali. A situação da minha vida ali, naquele lugar, uma situação de um acordo, que eu ainda ia cumprir, e um pagamento que não foi reconhecido. Mas, pelo lado carnal, essas coisas, mas pelo lado espiritual, o Senhor me levou para ali, para ter um concerto com o Senhor, para me posicionar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor estava trabalhando na minha vida naquele lugar. E quando, à medida que eu estava buscando na palavra do Senhor, o Senhor foi desenrolando. Quem mandou largar a rede é o louvor mais cantado de lá. Eu falei, Senhor. Comecei a entender sobre a minha lugar. Eu falei, é o Senhor me tocando. Aí como que eu consigo dizer? Fugir. Da mão do homem a gente foge, mas da mão do Senhor, só no tempo dele. E com uma semana lá, cantando, participando, trazendo uma palavra. Um domingo eu preguei. Com uma semana eu consegui ganhar uma alma para o Senhor. De 84, consegui ganhar uma alma para o Senhor. Aí comecei a me envolver mais na obra do Senhor. Mas as minhas orações eram só por mim, para sair daquele lugar. Até que um professor da escola bíblica dominical veio conversar comigo. Ele é evangelista. Sabe por que eu estou aqui? Eu, por quê? Ele, porque eu dava aula da escola bíblica dominical, mas eu não vivia aquilo que eu falava. Deus mandava eu entregar, eu não entregava. Entregar, eu não entregava. Deus mandava eu pregar, eu não pregava. Eu dava aula, ia trabalhar, queria saber de curtir, de passear, mas não vivia a palavra do Senhor. Ele só botava para fora, ele não guardava a palavra dentro do coração. Aí ele falou, você, nem uma oportunidade, nem um glória eu estava dando. É difícil. Continuava a buscar na palavra. Continuava. Mas a palavra no meu coração. A presença do Senhor estava entrando aos... Eu fugi da presença do Senhor porque eu estava já
com medo, já estava cansado, já não estava mais animado para estar dentro de uma igreja, já não queria estar no meio em comunhão com os irmãos. Queria saber de ganhar alma para o reino. E o Senhor me colocou lá para poder ganhar. E nisso que eu fui participando. Aí comecei a orar pela madrugada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, orando pela madrugada só por mim. De 84 pessoas eu orava por mim. Consegui ganhar uma alma e só orava por mim. A pessoa que eu ganhei a alma participou da escola bíblica dominical que tinha lá, participou das orações pela manhã, participou das orações, com uma semana participou das orações da madrugada. E quando eu fiz 6 dias pela oração da madrugada, um irmão cantou um louvor: a tua palavra é o meu sustento, a tua palavra é o meu alimento. E eu comecei a entender o que o Senhor queria falar comigo. Me busca na palavra, se alimenta da minha palavra, porque eu vou tirar aquilo que não provém de mim e vou te encher. O Senhor ali, a minha oração já começou a mudar. Já não orava mais por mim, já não queria mais sair. Comecei a clamar por cada pessoa daquela 84, eu ia impondo as mãos, eles estavam dormindo. E comecei a clamar. Quando olhava assim para mim, oração lá, eu preguei. E na terça-feira o presbítero me chamou, mandou o professor me chamar. Eu fui lá, sentei. Ele: a paz do Senhor. Eu: a paz. Eu tenho algo da parte do Senhor para... Foi necessário você passar esse tempo. Deus me deu tudo sobre você, desde quando você entrou e pisou aqui. Quer que eu falo? Não queria oportunidade, é isso? Você falou que não queria mais orar, é isso? Você falou que não queria mais pregar, é isso? Você falou que não queria mais estar na igreja, você largou o seu chamado, é isso? Posso ir mais profundo? Você já não queria nem estar mais na igreja. E as lágrimas só caíam. As lágrimas só caíam. Por quê? Eu estava cansado, eu já tinha perdido um filho. Estava praticamente de mudança. Foi muitas coisas de repente. Algumas lutas dentro do trabalho. Alguns problemas dentro da igreja. E muitas coisas começaram a me esfriar. Eu comecei a reparar no homem e esquecia Deus. Esquecer de fazer a obra. Eu comecei a esquecer, largar a obra de lado e focar no homem. E comecei a declinar. Comecei a cair, a esfriar. E isso eu desabafando para o presbítero dentro daquela cela. Aí ele falou: ei, varão, vou te dizer mais. O Senhor manda você se consertar agora. Vou te falar mais
algo agora que o Senhor está me entregando agora para você. Hoje você sai, se você se consertar com o Senhor. Ele falou algo ao qual ninguém sabia, porque a gente, quando está lá dentro, não sabe de nada. Você não sabe se você vai sair hoje, se vai sair daqui a 1 semana, 2 semanas. Não é mil maravilhas não, irmãos. Porque pão, arroz azedo, feijão estragado, carne estragada, ovo estragado, água do chuveiro para beber. Estava muito tranquilo. Aquilo ali não me afetou no começo, depois eu fiquei mais tranquilo, porque é a obra dentro daquela prisão. O que ele falou para mim, ó, se consertar agora ou vai esperar Deus te apertar mais um pouco? Você pode sair até quinta-feira, mas você vai sair de qualquer maneira, sem... E as lágrimas caindo. Falei, eu quero me posicionar. Eu preciso obedecer à voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso profetizar. Eu preciso voltar ao meu chamado. E nisso que ele falou, você quer, irmão? Eu falei, quero. Ele, então vem que vamos orar junto. Começamos a orar, a clamar ali naquele lugar. E o povo estava, todo mundo lá na frente da cela, esperando os policiais chamar o nome deles. E eu lá orando, lá no meu cantinho com o presbítero. Ele pode levar a Bíblia, senta lá e continua lendo Provérbios que você estava lendo. Deus vai falar contigo. Mas tu não vai terminar de ler, não. Ele vai te chamar daqui a pouco. Comecei a orar, e Deus falando através da palavra, Deus veio falando através da palavra. Interessante que veio o guarda, aí começou a chamar uns nomes. Só que eu não estava nem aí, eu já não queria mais sair, já não me importava, eu queria estar, porque eu ia pregar no domingo de novo. Já queria estar. Aí veio o rapaz, comecei a falar com ele, o segundo rapaz que eu ganhei para o Senhor. Comecei a trabalhar, falar com ele através da palavra, e ganhei mais uma vida. Foram 2, ia ser 3. A terceira eu entreguei na mão do professor da escola dominical, porque não deu tempo de eu ganhar. E nisso, como chamou o terceiro nome, o quarto foi o meu. Aí chamou Ricardo dos Santos. Eu falei, Ricardo dos Santos de Oliveira. Ele foi, vem cá perto da cela. Ele, não é você não. Eu falei, amém. Voltei para minha cama e fiquei lendo. Daqui a pouco ele, ô Ricardo dos Santos de Oliveira, vem cá você de novo. Ele, qual o nome da tua mãe? Eu falei, Zoraica Martins dos Santos. Ele, não é você não, pode ir. Qual o nome do teu pai? O Marcos Cristóvão de Oliveira. Ele, rapaz, eu acho que não é você não. Tua identidade. Eu falei, CPF. Falei, ele, pô, é a primeira pessoa que sabe identidade, o CPF é todo. Eu falei, é. Ele, rapaz, não sei o que houve não, varão. Vai lá pegar tuas coisas para ir embora. Irmãos, o presbítero levantou, ele falou, fez só assim, ó. É Deus. Foi necessário o conserto. Foi necessário se posicionar. Foi necessário retornar à obra do Senhor. Foi necessário fazer a obra. Foi doído? Foi. Mas o Senhor falou que não ia ser fácil. Ele só falou para ter bom ânimo. E nisso que eu saí, e passa por um montão de coisa, e eu fiquei mais 1 hora parado, em pé. E vi todo mundo descendo para fazer exames. Quando eu saí do presídio, achei que estava sozinho lá na rua, em Benfica, eu não conhecia nada lá.
E quem estava lá? Minha esposa me aguardando. Ela fez, enquanto eu orava pela madrugada, ela estava em jejum pela minha vida. Enquanto eu orava pela madrugada, pedindo a Deus pelas pessoas, pedia a Deus pelos meus filhos, pedia a Deus pela minha esposa, enquanto eu orava pedindo o Senhor para libertar aqueles jovens, aqueles homens, que o que tinha ali era traficante, irmãos, que foram presos por causa de pensão. Eu orava, clamava ao Senhor pelas vidas. Tinha os 5 líderes pediram oração no meio do culto. Interromperam o culto. Eu quero uma oração, irmãos. Eu preciso. E quando eles dobraram o seu joelho, nós começamos a clamar pela vida deles, e a lágrima rolava. Você viu o arrependimento. Mas muitas das vezes ele não tem essa oportunidade. Muitas das vezes não tem alguém que possa orar, clamar pela vida deles. Muitas das vezes não tem uma pessoa para trazer uma palavra para eles, ou seja, de conforto, ou de libertação, de arrependimento. Eu me tornei um Jonas. Achava que o povo não tinha mais jeito. Jonas achava que Nínive já não tinha mais jeito, aquele povo tem que ser castigado pela mão de Deus. Até o ponto de o Senhor jogar, ele ser engolido por um peixe. O peixe foi a prisão de Jonas, assim como foi comigo. E precisou ele se arrepender, precisou ele se lançar e falar: Senhor, sim, eu vou fazer a sua obra, para poder sair daquele peixe. E depois que ele saiu do peixe, chegando em Nínive, começou a clamar pelaquele povo, a clamar pelo arrependimento, para que eles venham se arrepender dos pecados, para que eles venham se arrepender das coisas que eles têm feito de mal. Até o ponto de o rei chamar, o rei reconhecer o seu erro, o rei mandar o povo todo se prostrar e se arrepender. Foi necessário passar por tantas coisas para poder ver o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite, assim como o Senhor, a palavra está dizendo para mim, não abandone o chamado que o Senhor tem na sua vida, porque o escolhido não tem escolha, irmãos. Todos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o escolhido não tem escolha. Quem o Senhor chamou para profetizar, tem que profetizar. Para ganhar alma, tem que ganhar alma. Para orar, tem que orar. Para participar da mesa de oração, tem que participar, irmãos. Não tem cansaço certo. Nós fomos criados para isso, para clamar, para exaltar o nome do Senhor. Achamos que esses jovens estão perdidos, não tem mais jeito. Tem jeito sim. É bacia para Jesus, irmãos. É jovens para Jesus. Nós precisamos, há tempo ainda de clamar, há tempo de profetizar, há tempo de começar a levantar a bandeira da paz, a bandeira da justiça, entregar na mão do Senhor, para Deus fazer um grande milagre aqui sobre esse lugar. E eu creio que o Senhor fez um grande milagre sobre aquele lugar. Hoje eu tenho contato deles. Eu converso com 2 deles, os 2 que eu ganhei, eu converso com eles. Eu falo da palavra do Senhor. Eu falei com eles: procure uma igreja perto da sua casa. Não deixe de buscar, não. Não coloque no seu coração: ei, Deus me abençoou, aceitei Jesus para poder sair dessa prisão. Não, você tem que continuar caminhando. Não abandone o que o Senhor te chamou, irmão. E assim foi. Eu saí
Outros saíram também, o presbítero saiu, ficou lá, eu acho que foi 5. De 15, evangélico ficou 5. Mas antes de nós sairmos, falamos: temos que fazer discípulos. Temos que levantar mais 10 para ficar, para se tornar os 15 de novo. E creio eu que eles fizeram esses discípulos para continuar a obra lá naquele lugar. Porque enquanto saía 5, entrava 10, 15, 20 presos. Até pessoas espíritas, até macumbeiro estava participando da oração, do culto, cantando. A gente conversava tanto, a gente falava tanto do amor de Deus, da palavra do Senhor. A gente já não estava falando em querer sair, porque lá fora é isso, lá fora a gente vai ser assim, vai ser assado, não. A gente falava de lá, de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, que Deus ia libertar. A gente falava das pessoas que precisavam de uma libertação, vamos clamar pelo aquele ali, a gente vai ganhar ele para o Senhor. Vamos falar do amor de Deus para ele. Vamos comover, o Espírito Santo vai tocar, vai comover o coração dele. E ele ia com a foto da família dele para as orações. O cara mais ruim da cela ia com a fotinha dele. Eu precisei apanhar dessa forma. Literalmente eu tomei uma paulada na costela. Mas foi sem querer, mas foi necessário, foi uma pancada de Deus praticamente na minha vida. Doeu muito. Mas hoje eu glorifico a Deus pelo esse tratar dele na minha vida. Pelo tratar dele na vida da minha esposa, que começou a jejuar. Porque não foi só o meu ministério, foi o ministério da minha família que estava nas minhas mãos. Porque eu parando, ia parar todo mundo. Já estava parando o chamado da minha filha de dançar, de cantar. Parou o ministério do meu filho de ler a palavra. Hoje não, eles estão cantando. Meu filho foi ler a palavra esses dias. Eu até falei com a minha esposa, ele nem falando enrolado tá falando bem, leu a palavra bem. Eu falei, eita, daqui a pouco tá pregando. E é tão gostoso, irmãos, poder voltar a sentir a presença do Senhor, sentir o agir do Espírito Santo dentro da igreja. Eu já não estava sentindo mais esse gostinho de sentir o arrepio da presença, o anjo passando para lá e para cá. Eu já não sentia mais isso, irmãos. Mas foi necessário passar no moído, sentir a dor. Foi necessário passar no meio do mar, dentro da baleia, dentro do deserto, para poder se posicionar no querer do Senhor. Então o querer do Senhor é que você não abandone o seu chamado, porque o escolhido não tem escolha. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deixa eu ver se é água aí, nem quis água, né? Deus é bom, amém, irmãos? Tem hora que a gente não entende o processo, mas tem processo que é necessário acontecer, amém? Vamos ficar de pé, chamar as irmãs para estar orando aqui à mesa, amém? Em nome de Jesus. Isso, vem aqui orar à mesa. A diaconisa Rosanda vai levantar esse clamor, amém? Para nós orarmos aqui, pelos cadernos, por essas roupas, em nome de Jesus, aleluias. Aleluias, Deus é bom, né? Glória, glória a Deus. Vamos orar, né, irmão? Que o Senhor venha operar maravilha em cima dessas fotos,
das famílias aqui nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento quero te entregar esta mesa de oração, Senhor. Senhor, aqui está a família necessitada de libertação, transformação, Senhor, de cura, Senhor, de uma paz na vida, no seu lar, Senhor, na vida de um filho, que tu venha libertar nesta noite, Pai. Toma cada casal nas tuas mãos. Visita nesta noite, Senhor, essas famílias. Oh, Pai querido, são faltas, Senhor, de pessoas que já desistiram da tua presença. Traz de volta, Senhor. Senhor, dê força, ânimo, Pai. Visita ali o Samuel, da pastora Simone. Senhor, visita o lar dela, Senhor, dá injeção de ânimo. Senhor, visita nesta noite. Porque, Senhor, tu é advogado, juiz de juiz, Senhor. Só tu pode resolver a causa dela. Só tu pode resolver a causa de cada um nesta noite, que tem botado seus pedidos nas suas mãos. Só tu, Pai, é o dono da nossa vida. Sem ti nada somos, Senhor. Sem ti ninguém aqui é sem nada, Pai. Somos pó cinza. Senhor, tu é o dono da nossa vida. Tu é o dono da vida do diácono Sérgio. Tu é o dono da vida da dona Selma, que está ali em Caxias. Tu é o dono da vida de cada um, Pai. Da Tereza, que operou aquela visão. Senhor, limpa a visão dela, Senhor, que ela possa estar bem. Senhor, tu é o dono de cada um aqui, Pai. Sem ti nós não podemos nada fazer. Temos que entregar a nossa vida nas tuas mãos e crer que tu pode curar, nos libertar, nos salvar, nos ressuscitar, Pai. Oh, Deus, toma cada um aqui nas tuas mãos, cada foto nas tuas mãos, cada família necessitada. Visita, Pai, da pastora Mary, seus filhos. Senhor, eles são teus, Pai. Trabalha na vida de cada um como tu quer, Senhor. Trabalha na vida do Luiz, Senhor. Levanta ele daquela cama. Senhor, te entrego nas tuas mãos, Senhor, nesta noite. Visita, Senhor, o tio dela, Décio. Toma nas tuas mãos Eliane, Pai, que desanimou de vir aqui. Toma ela nas tuas mãos, desperta ela, Pai. Seu lar, sua família, Pai. Visita nossos vizinhos, visita a Dona Maria, salva, liberta. Não permita que ela desça ao pó, Senhor, sem te conhecer. Que tu és maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Toma nas tuas mãos cada vizinho, da frente, do fundo, do lado direito, do lado esquerdo. Toma cada criança, adolescente, jovem, Pai. Guarda no colégio, guarda, Pai, na rua, indo para a escola. Toma nas tuas mãos nossos filhos, Pai, que são teus. Toma cada um. Visita o lar da Patrícia. Visita Rafael, o Doga, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, aquela jovem, Pai. Eu creio, Pai, que um dia eles vão voltar para a tua casa. Toma a Camila nas tuas mãos. Abençoa o lar dela também, da sua família. Eu te entrego nesta noite. Fica conosco, Pai. E visita, Senhor, cada rua. Senhor, visita cada terreno da Rita, família dela. Visita nesta noite a Zurai, o Ricardo, Senhor, a Sofia, que vão daqui a pouco. Ser com eles até o seu lar. Toma nas tuas mãos. Fica conosco, Pai. Eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sábado nós temos consagração às 9 horas com a pastora Roberta, né? Que vai estar ministrando a palavra aqui no sábado. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E nosso culto à noite, culto do amigo. Amém?
Evangelista Ricardo, que Deus venha te abençoar. Amém. A todos vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças por esse culto. Obrigado por cada um dos meus irmãos, pela tua palavra, pelos louvores. Leva-nos em paz. Nos dê uma noite abençoada. Aqueles também que ficaram aí assistindo através dessa live, que o Senhor venha abençoar meus irmãos, cada um deles, no nome de Jesus. Enquanto a nós... Faz assim, por favor. Que a graça, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. E todos digam: a vitória é nossa, a alegria do Senhor. E por isso, vão em paz, amém?